Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast trimestral da área imobiliária da 20 Compass. Eu sou Rodrigo Coelho e junto com Ilan Nigri somos sócio e co-heads da área imobiliária. A 20, esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo depois da fusão da 20 Partners com o Compass Group. Então, para quem não acompanhou esse movimento que foi feito, a Compass Group é uma empresa com foco em América Latina, estava presente em vários países onde a 20 não estava presente e, após essa fusão, agora nos tornamos uma gestora global com presença em 7 países da América Latina, além dos Estados Unidos, e com uma atuação em praticamente todas as áreas de investimentos alternativos de gestão de recursos e com AUM de mais de 50 bilhões de dólares. Hoje, nesse episódio, a gente tem o prazer e a honra de receber um convidado ilustre, Isaac Elerrep, que é sócio fundador, presidente da Mosaic, uma empresa que atua há 30 anos já no mercado imobiliário, especial aqui, né, focada, uma empresa carioca, focada no mercado do Rio de Janeiro, e que se tornou uma referência de imóveis de alto padrão, especialmente nas regiões mais nobres e valorizadas da cidade, como a Zona Sul do Rio de Janeiro, nos bairros de Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, que são os bairros realmente mais valorizados e desejados pelo público dessa cidade, de quem visita e quer morar aqui algum dia, né? Isaac, primeiro, muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. A ideia aqui é a gente bater um papo, conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória, da Mosaic. E para já começar botar a bola para rolar, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você começou no mercado imobiliário, você que é engenheiro civil de formação, e como é que você conseguiu construir essa empresa, né, a Mosaic, que hoje é uma referência, uma empresa tão desejada pelos compradores de imóveis, que quando você fala Mosaic, as pessoas já sabem o que é, né? Um produto de qualidade, um produto que vai ser bem localizado, um produto com bom acabamento. Conta um pouquinho aí como é que você chegou até aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Você está no meio de pessoas tão sofisticadas e interessantes, né? Acho que é super agradável. Eu falo um pouquinho primeiro de mim, né? Eu, engenheiro civil, formado pela UERJ, e, na verdade, o sonho verdadeiro não é aquele sonho bonito, né? Vamos falar logo a verdade, começar pela verdade. Quem escolheu minha profissão foi meu pai. Meu pai era comerciante da rua da Alfândega, onde que as grandes lojas de atacado, né, alguns anos atrás. Eu já trabalhava com meu pai desde 14 anos. Eu vou fazer administração e economia e vou continuar trabalhando aqui. Até que chegou meu pai e falou o seguinte: sai daqui, vai fazer engenharia civil e vai ganhar dinheiro, né? Isso ele falou no auge da rua da Alfândega, do Saara, aqui no Rio de Janeiro. Ele estava no auge, né? Atacadista. Legal. E falou: lá dá para ganhar mais dinheiro do que aqui, vai para lá. E eu comecei a fazer engenharia civil, só que era muito perto, o UERJ ali do Saara. Aliás, você vem dinheiro entrando constantemente, né? E aí eu cheguei a pensar em largar a engenharia, falei, agora para de trabalhar e vai fazer estágio, né? e aí eu fui basicamente fui obrigado a fazer engenharia civil. E aí você já tinha tido algum contato com construção, com obra, alguma coisa? Nada, vamos dizer, ninguém na família. E meu pai sempre foi investidor das construtoras de antigamente, né? Então ele conhecia esse mercado como como investidor, né? E aí já percebia que ali era um bom mercado. E foi assim que a gente... Essa história é bonita. E a gente, logo depois que me formei em 94, um mês depois a gente comprou o primeiro terreno, no Recreio dos Bandeirantes. Aí a gente percebeu que dava para fazer um pouquinho mais, dava para agregar mais valor aos produtos, né? Aí rapidinho a gente veio para o Jardim Oceânico, que foi onde que a gente se desenvolveu mais, que foi no início da Barra, que eu acho que como a gente pegava mais preço nos imóveis, então a gente conseguia fazer uma arquitetura mais bacana. Rapidinho a gente veio para o Jardim Oceânico, fizemos alguns prédios no Recreio. Naquela época o Jardim Oceânico estava se desenvolvendo muito, né? Bastante, e logo depois dá para desenvolver um pouquinho mais, dá para ganhar mais valor nos nossos produtos. Aí a gente veio para o Leblon, né? E a gente fez o primeiro prédio, continuou no Jardim Oceânico, e depois disso a gente percebeu que aqui dava para agregar mais valor ainda, ou seja, se divertir um pouquinho mais com a arquitetura,
Aí a gente veio de vez para o Leblon, e junto com o Leblon a gente acabou se expandindo pela zona sul do Rio, onde são os mercados que têm maiores preços, né? E a gente consegue agregar mais valores e se divertir um pouquinho mais com a nossa arquitetura, e são os mercados que têm mais liquidez também, né? Qual é que foi o primeiro projeto que você fez no Leblon? O primeiro projeto foi na Rua Sambaíba, que a gente acabou... Alto Leblon. Alto Leblon. Eu morei lá. A gente acabou comprando um terreno grande, uma casa grande, e acabou fazendo 2 prédios, desmembrando. É tão grande o terreno que a gente acabou desmembrando em 2 prédios, com vários blocos. Interessante. Em que ano que foi isso, só para referência? Uma ideia? Isso deve ter sido aí por volta do ano 2000. 2000. Coisa assim, Então tá aí, dá para dizer que há 25 anos já presente na Zona Sul e acabou gerando um gosto aí pela Zona Sul, né? Como você falou, os preços de metros quadrados mais valorizados, naturalmente quem tem uma construtora de alto padrão, você consegue pegar mais preço, você consegue ter mais margem e um público mais resiliente também, né? Exatamente. Eu acho que a Zona Sul do Rio, o Rio cresce de acordo com a orla, né? Mas a Zona Sul do Rio carrega muito bairros de Ipanema, Leblon, onde a gente está se especializando, Gávea, Jardim Botânico, Lagoa. Tem um empreendimento em outros bairros também, mas hoje cada vez mais a gente está mais focado em poucos bairros da Zona Sul do Rio. São bairros pequenos, são bairros porque a oferta é muito baixa em relação a outras cidades do Brasil, e são altamente desejados pela alta classe do Rio de Janeiro. Então, ou seja, alta demanda, baixa oferta, acaba sustentando esses preços mais em cima. E esse público que a gente trabalha, que a gente foi se especializando, a gente antigamente falava que a gente fazia, por exemplo, para classe A. Aí depois a gente passou a fazer para a classe AA. Então, ou seja, hoje a gente acaba falando para a classe AAA. Ou seja, a gente vai se desenvolvendo, e é o pessoal que vê muito, consegue ver valor e consegue pagar por arte, né? Pela arte. Uhum. Começa a ver valor que a arte sem a cultura não faz o menor sentido. Então, pela história da cidade. Então, pessoal, eu quero comprar um apartamento, quero comprar um imóvel, eu quero fazer algum tipo de investimento. Mas eu consigo ver, me conectar ao valor da arte e quero pagar para isso, né? E tenho interesse em pagar para isso. A localização também, né? Você quer estar naquele lifestyle do Rio, né? Isso. Que é muito diferenciado. Né? Exatamente. Então, vou dizer, e essa mini bolha de Zona Sul é exatamente isso. É onde que a gente pode andar a pé pelos bairros, é onde que a gente tem essa cultura carioca. Então, acho que isso tudo é a nossa mini bolha, que a gente chama, a nossa mini bolha de mercado. E acho que a gente consegue exercitar essa diversão, que a gente acaba se divertindo aí como carioca, né? A gente precisa exercitando o nosso propósito também de vida, de empresa. Legal. Isaac, assim, a gente sabe que você é uma pessoa espiritualizada, né? Assim, e que em termos de valores, princípio, o que você traz, o que você trouxe para a Mosaic? Teve alguma referência, alguma pessoa que foi uma referência no mercado imobiliário, na sua vida? Como é que você trouxe para a sua empresa? De novo, falando a verdade, tudo tem uma história bonita. Vamos começar pela verdade, que a história acaba sendo bonita da mesma forma. Com certeza. Por exemplo, o nosso mercado é bem difícil, né? A gente costuma brincar que quanto mais difícil, melhor a gente reza mais, a gente se espiritualiza mais, né? Então, ou seja, para poder ficar... Eu acho que qualquer mercado, qualquer mercado a gente é obrigado a buscar um propósito maior para poder buscar um sentido um pouco maior, para poder sair dessas sobes e desces aí contínuos do mundo material, né? Então, sim, a gente vem se espiritualizando bastante, né? Se aproximando bastante, não só a gente, mas é interessante que a gente acaba distribuindo, né? Vamos dizer, motivando a nossa equipe. Eu acho que acaba pessoas altamente técnicas, engenheiros civis, e hoje em dia fala graças a Deus várias vezes aí no meio de uma reunião, a gente acha isso divertido. E a gente acabou conectando um propósito maior. Eu acho que o propósito maior, verdadeiro de qualquer religião,
ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o auge de qualquer religião, não importa qual a religião da pessoa, qualquer religião que a pessoa queira fazer o bem para o próximo, é a nossa religião, né? Então, ou seja, como é que a gente faz para isso, para trazer para o nosso humilde dia a dia, para o nosso mercado altamente desafiador? Ou seja, a gente criou o nosso propósito de empresa. O nosso propósito de empresa, a gente foi feito pela equipe, não por mim, tá? A equipe, como que a gente faz isso, tá? Que é muito filosófico, o nosso propósito de empresa hoje é influenciar positivamente a vida das pessoas. Então, as pessoas internas, as pessoas da nossa equipe, nossos parceiros, os nossos vizinhos dos bairros que a gente atua, os nossos clientes, óbvio, né? Os nossos investidores. Ou seja, influenciar positivamente a vida das pessoas é um grande guarda-chuva que abraça tudo, né? Então, e motiva muito a gente a fazer isso. Ou seja, no mundo de hoje, respeitar as pessoas, ser sério, que é o ISD, né? O G do ISD, só ser sério, só respeitar as pessoas, transparência nas informações. Isso é óbvio quando a gente tem um guarda-chuva mais amplo, que é influenciar positivamente a vida das pessoas. O S do ISD, se preocupar com as pessoas, então a gente tem eu preciso influenciar positivamente a vida das pessoas que trabalham com a gente, ou seja, da chance de crescimento, de desenvolvimento, né? Tipo assim, isso é o S dentro, não é o S que eu faço para o marketing externo, né? A gente pratica isso já há décadas, né? O meio ambiente, isso é óbvio que eu preciso, ainda mais a gente sendo carioca. O carioca tem várias vantagens competitivas, por mais que a gente ache que não, né? Ou seja, a gente vive o meio ambiente, a gente precisa do meio ambiente. A gente, ou seja, respeitar o meio ambiente, isso é óbvio. É né? o básico, né? É o básico do básico. E no nosso ISD, a gente criou uma letrinha antes do A e ISD, porque cada empresa vai adaptando, que é o arte, né? Então, como que a gente faz para influenciar positivamente a vida das pessoas, né, através desse lifestyle carioca? Então, ou seja, isso é interessante. A gente tem uma outra vantagem competitiva carioca por essa arte carioca que tá em todos os setores aí vários setores da cidade, né? Então, acho que a gente também trouxe para o nosso setor, que é a arquitetura carioca. Acho que vai fazer. Então, legal. Esse propósito... Interessante esse ASG. Acho que é a primeira vez que eu escuto. O nosso propósito, influenciar positivamente a vida das pessoas. Todo o nosso bate-papo aqui, você vai ver que a gente vai voltar no propósito. Vai voltar no propósito. E para a gente me diverte bastante, porque... Para mim, é a minha religião pessoal sendo colocada no meu dia a dia, então, e influenciando a vida das outras pessoas, aí é muito divertido. Aí tipo assim, não importa o que a gente lê no externo, né, no externo da empresa, não importa, isso aqui a gente tem um propósito muito maior. Vamos dizer, a empresa está vindo agora, graças a Deus, para uma segunda geração, então, já agora, né, no futuro, então a gente já tem os filhos sendo preparados para poder... já estão se divertindo junto com a gente, religiosamente, materialmente, né? Então, conforme você perguntou, sempre quando a gente bate esse papo, assim, dá para sonhar um pouquinho mais do que isso, que a gente não está no nível dele ainda. Mas, por exemplo, o Eli Horn, que a gente já fez várias parcerias com ele, com a Cerela aqui no Rio, algumas parcerias aqui no Rio, e ele sempre se passa a ser o nosso mentor. Ou seja, dá para fazer um pouquinho mais. Essa é a referência. Dá para fazer um pouquinho mais. Dá para fazer um pouquinho mais. Você puxou um exemplo que é um exemplo em todos os sentidos, né? Um exemplo de pessoa bem-sucedida profissionalmente, familiar, religiosa, uma pessoa que doa muito, né? Inclusive, e nós aqui também temos uma admiração muito grande por ele, também nos inspira aqui dentro das nosso dia a dia aqui. Bacana ouvir que também a sua grande inspiração talvez seja dentro desse mercado, seja ele. Uma geração um pouco mais na frente, que não é só ganhar dinheiro, não é só produzir, não é só fazer prédio. Você tem toda uma cultura de fazer o bem, uma cultura que às vezes o pessoal mais novo até fala que está entrando na moda agora, humanista. Sim. Então, ou seja, está tudo meio que vinculado. Acho que isso faz sentido. É um legado mais humano, mais humanista, mais religioso, que a gente deixa para o mundo. Mais interessante do que somente prédios interessantes. Okay. Então, eu acho que quando a gente vem com essa cultura e a gente deixa esse propósito para o mundo, a gente pilha um montão de gente, né? E um montão de gente acaba se conectando, a própria equipe interna, investidores,
Então, eu tenho um propósito maior. A gente já ouviu isso de uma cliente nossa que sim, Isaac, eu quero ganhar dinheiro. A gente estava até num debate com ela, uma pessoa bastante capacidade financeira, e ela falou assim, eu quero vender um imóvel comercial, eu quero vender um imóvel residencial. A gente estava debatendo com ela. O imóvel comercial, nesse caso aqui, só vai ganhar mais dinheiro. Isaac, ganhar dinheiro... Meu Family Office também já faz para mim. Eu preciso me divertir. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ter propósito, eu quero influenciar a cidade. Então, ou seja, esse propósito acaba atraindo um montão de gente interessante e um vai pilhando o outro. Bacana. Você comentou que você já está planejando uma sucessão. Você ainda é muito novo, provavelmente você ainda vai ter muitos anos de trabalho aí pela frente, mas você já está começando a preparar, vamos dizer assim, a segunda linha de uma empresa que tem 30 anos, poder ter... não sei, 50, 100, 200, quem sabe 1000 anos. Esse seria talvez um sonho grande seu, assim, que você conseguir manter isso e passar dentro da sua família e manter essa imagem que a Mosaic tem, esse produto, com esse propósito todo por trás, as pessoas conhecerem e saberem disso? Eu acho que o sonho grande é o propósito, de novo, né? Influenciar positivamente a vida das pessoas enquanto a gente estiver aqui. Quanto mais perene a gente tornar isso, né? E quanto mais a longo prazo a gente fizer isso, acho que mais a gente vai conseguir exercitar esse propósito. No final, o resto é consequência, né? Então acho que trazer os garotos, eles estão bem pilhados para isso, para poder... já é um motivo, até para mim mesmo, não só para eles, mas é um motivo, tipo assim, eu preciso tornar essa empresa... perene, porque para entregar esse legado para eles, para que eles consigam sustentar a família deles e fazer o bem continuamente, que esse é o nosso propósito de vida, religioso de vida, né? Então, ou seja, eu acho que aí quando a gente olha para o externo de novo, abre a janela, vê o externo de novo, ignora o externo, nosso propósito é muito mais do que isso. O que está acontecendo hoje? Não quero nem saber, porque, na verdade, a gente está pensando em 120 anos. Uhum. Então, acho que... Eles fizeram engenharia também? Engenharia civil, os dois também. De novo, pô, já que escolheram a minha profissão, escolher deles também. E aviso para eles. Só para perguntar. Foi por livre vontade e pressão do pai, né? E diversão. Eu acho que cada um... Eles têm um lado comercial forte também, então acho que cada um vai se divertir. Dá para... Legal. E você estava até falando essa questão da sucessão, né? Mas eu percebi essa questão da equipe, né? É uma equipe que trabalha muito tempo junto, né? Você estava falando, né, dos princípios, dos valores. Como é que você vê isso, né? Todos esses anos trabalhando juntos, você acha que isso é um diferencial da empresa, né? Várias perguntas, nosso bate-papo aqui, eu vou sempre focando no nosso propósito, que é verdade. É o que inspira a gente, né? Então, contratar hoje um profissional pronto, eu não sei que diferença que eu posso fazer na vida dessa pessoa. Uhum. Então, ou seja, eu preciso de uma pessoa do setor, tal, na área tal, que eu preciso chegar entregando. Aí eu, tipo assim, qual a diferença que eu vou fazer nessa vida da pessoa, né? Então, a pessoa vai fazer uma parceria de 1, 2 anos, 3 anos, 1, 2 anos. O nosso ciclo dos nossos projetos são muito longos, né? Uhum. Então, compra de terreno, 10 anos para negociar um terreno. Ainda mais na Zona Sul, né? Daqui a pouco a gente pode falar mais disso. Ou seja, comprei o terreno, licenciei, construímos o empreendimento, garantia do empreendimento depois. Isso é um ciclo com um cliente de 10 anos. Então, o cliente que compra hoje com a gente, um cliente convencional, está 10 anos no mínimo com a gente, aproximadamente, né? Uhum. E às vezes até mais. Ou seja, contratar uma pessoa de curto prazo não funciona. Então, qual a conclusão que a gente chega? Vamos se divertir de novo com o nosso propósito? A gente só contrata estagiários, então, só estagiários, que a gente sabe que esse estagiário vai demorar 1 ou 2 anos para poder se formar, e a gente vai conhecendo as pessoas lá na base, né? Se a pessoa não fizer sentido para o nosso propósito, é menos trauma a gente não efetivar um estagiário, por exemplo, mas a gente achar que ele é um persona Mosaic, aí depois disso ele vem toda uma escadinha, tem todo um roteiro. E hoje toda a nossa equipe de engenheiros de obra, toda a nossa diretoria veio de estagiários, toda a nossa diretoria veio de estagiários. No máximo que a gente, muito contrariado a gente faz, quando realmente a gente precisa de um profissional um pouquinho mais, a gente contrata recém-formado. No máximo de 1 ano de formado. Fora isso, a gente
dificilmente contrata. Acho que é uma história parecida com a nossa também, né? Trabalhando juntos aí já há bastante tempo, né? Sim. E você passar também por todos esses ciclos, né? O mercado, tanto imobiliário quanto o mercado macro no Brasil é muito cíclico, né? E você está vivendo com as pessoas em momentos difíceis também se torna um laço ainda mais forte, né? Isso. Só fica na equipe a equipe que tem raiz, né? A equipe que realmente foi... e que tem um crescimento conjunto, né? A equipe vai desenvolvendo a gente vai desenvolver aqui. Isso cria um ambiente interessante. E essa equipe já passou, como você falou, por vários ciclos. Então, a equipe está pronta para qualquer novo ciclo, teoricamente. Então, tem mais resiliência. Exato. Eu acho que a nossa maior vantagem competitiva não é a arquitetura, que a gente até fala, que é festa de final de ano, todo mundo esgotado no final do ano. A nossa maior vantagem competitiva não é a arquitetura, é humildade e resiliência. Vai entender isso. Então, a gente gosta muito dessa palavra também, resiliência. Você está falando também essa questão de dentro de casa, do treinamento, né, do back-office. A gente fala, né, a gente vê isso na 20 também, né? Quando a gente tem as pessoas que vêm do nosso back-office, né? Assim, é muito valor isso. Então, cultura, né? Hoje, por exemplo, algum gestor teve que sair, faz parte, a gente não, né? Faz parte do mundo, né? Mas calma. E a gente tem ainda, a gente não olha para fora, a gente olha para dentro. Quem é o próximo da verticalização a ser promovido, né? Então, ou seja, não é um fato negativo, é uma oportunidade para o restante da equipe. Quando acontece isso, eventualmente é oportunidade de crescimento de novo. Legal. Acho que isso que é o propósito de novo que motiva a gente a fazer isso. E é isso que sustenta a gente. A gente empresa são pessoas, né? Somatória de pessoas. Nossos negócios são muito parecidos no final das contas. Isso não é empresa, isso é um somatório de pessoas, isso é uma sociedade, um somatório de pessoas. Sem dúvida. Acho que isso que sustenta a gente. Isaac, mudando um pouquinho agora de assunto aqui, falar um pouquinho do mercado imobiliário Rio de Janeiro, né? E da cidade como um todo, né? Você que está, né, carioca de nascimento e de vida e ama o Rio, a gente sabe disso, você tem uma paixão pelo Rio, que é muito legal de ver. Ilan é um carioca expatriado para São Paulo, mas ele inclusive é uma das pessoas que chama muita atenção da gente quando vem ao Rio e fala, pô, tenho percebido que o Rio está melhorando. Você está de fora, às vezes quem está dentro nem percebe tão imediatamente, né? Você demora um pouco mais a perceber, mas quem vem de fora vem e percebe. E já tem alguns anos que o turismo no Rio vem melhorando muito. Esse ano, inclusive, teve uma invasão, teve uma invasão de argentinos e uruguaios. Você ia no shopping, você ia nas ruas. Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, foi basicamente você via turista andando na rua, coisa que há 5, talvez 8 anos atrás, a gente não via com tanta frequência, né? Então, você tem percebido assim, essa melhora? O que isso, na prática, impacta, né, dentro do mercado imobiliário, ainda mais do seu nicho de atuação, né, o mercado de alto padrão, Zona Sul Carioca? Eu vou só dar alguns passinhos para trás para falar um pouquinho da cidade, para depois chegar no nosso mercado, né? Por exemplo, hoje o Rio de Janeiro vem melhorando a segurança continuamente nos últimos 4 verões. Nos 4 verões que a gente vem se tornando uma metrópole de praia. E até pós-pandemia, que as pessoas querem um pouco mais de equilíbrio de vida, querem, de repente, trabalhar dentro de uma cidade interessante. A gente acabou sonhando na pandemia, vou trabalhar em cidades de praia, online, só que não necessariamente é tão viável assim. Então, o Rio de Janeiro é uma metrópole de praia, super interessante, para poder buscar um pouco mais esse praia, equilíbrio. Né, que a gente está falando aqui, né? Que praia, né? Não é qualquer praia, né? Exatamente, é super interessante. Então, mas com a melhora de segurança contínua nos últimos 4 verões, e a expectativa é boa, por exemplo, essa gestão pública que está hoje na prefeitura, sem falar de política, que eu também não entendo nada de política, então nem posso falar. A sensação de melhoria contínua está existindo, e o Rio de Janeiro é super interessante. Quando essa melhora contínua vem acontecendo, automaticamente as pessoas vêm para o Rio de Janeiro porque amam isso aqui. Amam a parte da natureza, as praias, as montanhas, as paisagens espetaculares, amam o carioca. O carioca, talvez, a gente vai se aprofundando no assunto, acho que o carioca é mais interessante do que a própria cidade, ou tão interessante quanto, né? Então, a gente precisa se virar no Rio de Janeiro, né? E aí, força
força essa criatividade no carioca em todas as profissões. Então, o carioca, quando sai do Rio para fazer qualquer profissão, em qualquer lugar, ele é obrigado a se virar. Então, isso é uma vantagem interessante, pessoal, para as pessoas da população. E aí, repara, o Rio de Janeiro é super interessante. Na música, samba, pagode, funk, são vários estilos de música, bossa nova. Criação assim, carioca. Berço da música. Nas novelas, no cinema, então, na arquitetura, os maiores arquitetos brasileiros, dos 10 maiores arquitetos brasileiros, ao meu gosto, 7, 8 são cariocas. Então, dos arquitetos mundiais... Acabaram até indo para outra cidade, né? Você vê muitos arquitetos cariocas hoje em São Paulo fazendo casas para os paulistas. Né? Que são... Os escritórios deles em São Paulo hoje são maiores do que no Rio de Janeiro. Aqui eles têm um ateliê para atender o mercado maior, né? Então, os 30 maiores arquitetos do mundo... Vamos dizer, uns 3 aqui, os 3 são cariocas com certeza absoluta. Então, é que eles fazem projeto para o mundo todo. Então, ou seja, esse lado criativo do carioca é muito interessante. E esse lifestyle carioca, as pessoas gostam, né? As pessoas se divertem, é um modo de viver interessante. Então, existem cidades do mundo que independente, não são grandes cidades, mas são cidades que exportam essa cultura, né? Bali, Indonésia, então, ou seja, decoração, roupa, a roupa carioca, o estilo de vida, você pode ter uma grande empresa de roupas femininas ou masculinas. Então, vai ser grande, mas os interessantes que conseguem exportar para fora do país Farm, Osklen. A história da Osklen então, assim, muito legal. Tem uma vantagem competitiva da criatividade carioca. Então, acho que isso. A gente tem essa vantagem competitiva, inclusive na arquitetura. Então, assim, o carioca é interessante, esse lifestyle carioca pode ser exportado, mas você convida as pessoas a visitarem a cidade. E hoje, agora, nesse verão que a gente está agora, véspera de carnaval, a cidade está bombando, né? A gente estava agora nesse último final de semana. A quantidade de programas, atividades, o turista não vem mais para passar só um final de semana, ele pode passar uma semana aqui. Final de semana a gente teve Rio Open, a gente teve finais do Campeonato Carioca, que é uma atividade turística, a gente teve ensaios de escola de samba, né? Marquês, que foi a festa, foi várias escolas de samba, ou seja, são dezenas de opções. Eu até como curioso empresário, né? Eu também estou visitando, né, vamos dizer, algumas atividades dessas, mas tá muito interessante a cidade. O turista vem para cá e acha isso aqui uma loucura, viramos uma cidade de lazer. Né? Que é um dom até do próprio Brasil como um todo. Né? Então, só que o Rio de Janeiro faz isso muito bem. Então, acolhe muito bem. Então, e a expectativa da melhora contínua da segurança, acho que vem consolidando essa imagem do Rio. Está querendo me convencer a voltar para o Rio. O Ilan vai sair daqui em depressão. Vai começar a sessão de terapia depois aqui, foi real dar refletida. Eu acho que o primeiro passo é se comprar um móvelzinho com a gente. Aí depois você pensa com calma, aí passar no final de semana. Então, e aí vou saindo do turismo. Opa, mas o que turismo tem a ver com o nosso mercado? Calma. O turismo, a gente é carioca e a gente está presenciando esse alto astral. Melhor o astral do carioca, dos empresários cariocas que começam a apostar na cidade, não é que começam, já estão apostando na cidade, e dos turistas, que geralmente os turistas que compram com a gente, uma das pessoas da família tem um pezinho no Rio de Janeiro. Já moraram no Rio de Janeiro, nasceram no Rio de Janeiro, moram em algum estado do Brasil ou fora do Brasil. Então, hoje, a média em todos os nossos empreendimentos, na faixa de entre 40% e 50%, a gente faz vendas efetivas para pessoas que não moradores do Rio de Janeiro. Então, é um percentual muito alto. Isso é muito interessante. Assim, é difícil de você imaginar, assim, quem está, sei lá, uma pessoa que está em São Paulo, você não consegue imaginar você em outras cidades do Brasil, você pensar que uma empresa como a Mosaic, por exemplo, vende 40%, 50% dos seus imóveis para pessoas que não são do Rio. Quem é, então, essas pessoas? Por exemplo, já teve prédio de Ipanema que a gente vendeu 100% para não residentes do Rio de Janeiro. 100%. Mas são brasileiros que moram fora do Rio? São estrangeiros? Como é que é perfil? Sempre tem um dos cônjuges, né? Alguém da família que ou nasceu, ou já morou, ou já trabalhou no Rio de Janeiro. Teve algum laço com a cidade. Teve algum laço, teve essa experiência, gostou.
E a cidade está muito barata, né? Em relação às outras capitais do Brasil, desde 2020, a gente teve uma inflação muito alta na construção civil, que é a inflação do custo, né, da produção, material, mão de obra, e o preço de todas as cidades do Brasil, com exceção Rio de Janeiro e Salvador, o preço de venda automaticamente é empurrado para cima. Só que o Rio de Janeiro, antes de 2020, estava com várias questões, a gente não conseguiu repassar esse preço. Então, e aí a gente está começando a repassar esse preço agora. Então, efetivamente, o Rio de Janeiro ainda está barato, então as pessoas conseguem visualizar isso. Por 200 mil euros, a pessoa compra um imóvel no Rio de Janeiro e lá talvez compre um carro um pouquinho melhor. Então, e lá não consegue comprar nada. Então, ou seja, está muito barato. Em relação a outras cidades do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Leblon sempre foi o bairro mais caro da América Latina, sempre foi, mas disparadamente. Só que hoje já tem alguns bairros, por exemplo, em São Paulo, outras cidades do Brasil, que são mais caros do que o Leblon ainda, né? Por quê? Em 2023 a gente estava 25 mil reais o metro quadrado no Leblon, 24 a gente já começou 24 a 35, 25 a gente está começando a 45 mil reais o metro quadrado, está barato ainda, porque a gente precisa corrigir esses preços dessa inflação antiga. Então, já teve um outro lançamento no Leblon na faixa de 55 mil reais o metro quadrado. Acho que o Leblon, nos próximos meses, né, 12, 18 meses, o Leblon vai se corrigir automaticamente para 60 mil reais o metro quadrado. Mas, tipo assim, não é um aumento de preço, é uma correção, é um caminho natural. Então, é simples, o raciocínio é muito simples, né? E falando também no turista externo, a gente teve, agora início do ano, a gente teve, por exemplo, os turistas portugueses, né, e pelo mundo todo, tá? Em Singapura a gente já vendeu, sempre com um pezinho, alguém que teve algum laço aqui com o Rio de Janeiro. A gente acabou de vender um apartamento para uma cliente portuguesa, passou a infância no Rio, tá? E ela falou, eu amo isso, eu vou para o Rio de Janeiro 3, 4 vezes por ano, eu preciso ter um pezinho aí, como se fosse um apartamento de praia, não é uma casa de praia, um apartamento de praia. E aí a gente marcou para outro cliente, mas são clientes de muito alto nível, muito alto nível mesmo. Marquemos uma reunião agora, essa semana, dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, véspera de carnaval. O carioca não está marcando reunião dia 28 de carnaval. Mas por que de 28 de fevereiro? A equipe até pergunta, por que essa data? Porque eu vou passar o carnaval no Rio, eu quero ver os imóveis, eu quero comprar uma... Já vem decidido, tá? Eu quero saber qual dos imóveis que eu vou comprar, mas eu quero visitar, né? Eu quero... Ou seja, 28 de fevereiro. Então, acho que esse é o encantamento do Rio de Janeiro. Estou comprando um imóvel numa metrópole de praia, com hotéis 5 estrelas, com restaurantes de bom nível, com teatro de bom nível. Muitas atividades culturais, né? Atividades culturais. Então, ou seja, acho que a sensação é boa. E com essa informação, e sabemos que o Rio de Janeiro está muito barato ainda, os primeiros bairros a decolarem de preço são os bairros mais desejados e com menos oferta. A gente está falando de Ipanema e Leblon. E logo depois, todos os bairros em volta começam sendo puxados para cima, né? Até pegando esse gancho, assim, para nós é meio óbvio, né? Porque a gente que é carioca, vive aqui, por que a Zona Sul é tão desejada? Então, do lado da demanda, você tem uma demanda grande, né? E explicar um pouquinho, né? Esse lado aqui, acho que é mais fácil até de compreender quem está de fora, né? Sabe, ali são os bairros que estão mais desenvolvidos, como você falou, dá para fazer tudo a pé, tem comércio, tem segurança, tem tudo isso. Agora, sobre a ótica da oferta, até para quem não conhece a dinâmica do Rio, né? Por que tem tanta escassez de terreno, assim, né? É pelo tamanho? É por conta da montanha e do mar? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. A gente está falando de bairros muito pequenos, não quer dizer que são bairros melhores que as outras capitais do Brasil. São bairros melhores, é outra comparação. São bairros pequenos, entre as montanhas, entre as barreira praias. Geográfica. Entre a praia, e já são bairros altamente consolidados. Então, os bairros construídos já. Então, são poucos terrenos, praticamente não tem terreno, são prédios que a gente compra para demolir, e em alguns momentos esses prédios são protegidos pelo patrimônio histórico, então a gente não pode nem demolir, a gente só tem que retrofitar. Então, a oferta é muito baixa. Então, se você quer comprar um imóvel bom hoje, por exemplo, no Leblon,
você precisa comprar um prédio de 30 anos, 40 anos. Isso é um prédio considerado novo. Então, mas eu quero um prédio de 0 quilômetros. Opa, praticamente nenhuma oferta. Então, você vai ter o próximo lançamento. Tem 5 unidades, tem 10 unidades. Um lançamento de um pouquinho maior, Leblon, que chega até meio que raridade, 20 unidades, 30 unidades. Fora o desafio de comprar esse terreno, né, esse imóvel, porque você tem que comprar de 5 proprietários, né, são apartamentos antigos, você tem que, né, você tem um tempo para você conseguir comprar todas as unidades, às vezes. Exatamente. Então, é difícil arrumar esse prédio antigo para ser demolido, para ser retrofitado. Hoje a gente tem nossa inteligência de mercado, a gente tem hoje uma equipe grande, que a gente, o tempo médio de negociação e que a gente chama de negociação, não é nem negociação, de relacionamento. Eu preciso me relacionar um determinado momento esse imóvel vem para negociação. Ou seja, o prazo médio na faixa de 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. Há pouco tempo a gente comprou um terreno no Leblon na primeira quadra, que o vendedor mandou um e-mail para mim, olha só, o primeiro e-mail que vocês mandaram para a gente, há 12 anos atrás. Olha só, eu resgatei na minha caixa, só para divertir a gente. 12 anos atrás foi o primeiro e-mail de relacionamento que a gente fez com ele. E provavelmente para um executivo seu que está lá até hoje, né? Ele foi formado dentro da empresa, que está lá. Os ciclos são muito longos. A gente precisa... Não adianta só... Não basta ser um executivo com uma planilha. É relacionamento. Para ter relacionamento, essa equipe precisa estar a longo prazo. Então, essa questão de falar do real estate né, um investimento de longo prazo, não tem jeito. Né? E terreno, né, assim, acho que vale para qualquer outro tipo de empreendimento. No setor de shopping, a gente vê muito isso. Às vezes é a questão do, como você falou, é o momento. Assim, naquele momento, por alguma razão, aquela pessoa não quer vender, ou às vezes é uma pessoa que faleceu a família e foi para a segunda geração não tem interesse de desenvolver nada ali, tem interesse de realmente monetizar, e você vai construindo esse relacionamento de longo prazo e associado a uma imagem que vocês construíram aqui no mercado do Rio de Janeiro, que acaba, você olha na rua, até é engraçado, a gente que circula aqui o tempo todo, que eu moro aqui, né? Você vê tapume da Mosaic em tudo quanto é lugar. Aí você, na zona sul do Rio, aí você passa ali na frente, aí você vê no tapume. Não, esse empreendimento está 100% vendido. Mas, clique aqui, ou veja aqui, aí tem um QR Code, ou tem um telefone, entre em contato com a gente para saber quando é que vai ser o próximo lançamento. Isso gera, né? Até para o proprietário do terreno também, falar assim, poxa, a Mosaic está tendo sucesso, está vendendo, então, naturalmente, eles acabam te levando esse terreno, né? Exatamente. Por exemplo, e só na compra desses terrenos é demorado não só pela começa o relacionamento, negociação, e para comprar um prédio, por exemplo, de 5 proprietários, 6, 16, que a gente está negociando agora, de 16 apartamentos, é muito difícil. Muito complexo, né? Porque é negociação de preço, sim. Contrato. Mas documentação desses 16 apartamentos, conhecer a legislação da cidade, fazer retrofit, que tem que se divertir muito para poder conseguir fazer retrofit. Então, ou seja, são alguns desafios que a gente só consegue resolver tendo um propósito para impactar positivamente a vida também da nossa cidade, dos nossos vizinhos, dos nossos bairros que a gente atua, e pensando a longo prazo. E isso que você falou, por exemplo, o que a gente tem de mais interessante hoje em dia, relacionamento com os donos do terreno e relacionamento com os compradores. Então, um dos terrenos que a gente está propondo para o fundo, né, a localização é tão boa que já começa. Fiquei sabendo que vocês compraram o terreno. Isso é muito legal. E aí, por exemplo, tá bom, a gente tem uma localização boa, mas não é só isso. Qual o produto que a gente vai fazer para localização? Para aquela localização. A gente comprou uma pedra bruta, né? Qual a joia, que tipo de joia que eu vou fazer para aquela localização? Pesquisa? Que pesquisa? Pesquisa, tipo assim, pesquisa que todo mundo gostaria de fazer, essa saber a resposta. A gente contrata tudo que a gente gostaria de saber, só que outras pessoas não necessariamente sabem responder. A gente pergunta para essa lista de interessados, cadastrados. Isso é uma verdadeira pesquisa. Então, assim, o que a gente tem de mais interessante hoje em dia é a nossa lista de espera, que a gente chama. Tá? Quanto de dados você tem hoje? Inteligência de mercado interna. Né? Estamos assinando o terreno na rua tal, na quadra tal. Que tipo de produto você quer? A gente chama essa lista, esse nível de comprador, todos eles são mega empresários, mega profissionais, mega nas suas profissões. Sim. Então, quando a gente senta na mesa com eles para falar,
Você quer uma sala 2 quartos? Você quer uma sala 3 quartos? Você quer uma sala 4 quartos? Vamos fazer junto? Aí diverte o empreendedor do outro lado. Vocês já são empreendedores naturalmente, né? Então, aí a gente começa a fazer isso junto. Então, tipo, a pesquisa é feita em loco com eles, né? Então, eu quero apartamento grande. Tá bom, então, nesse terreno aqui não dá. Vamos deixar o próximo terreno para você. Então, aí, e a fachada? Vamos escolher o arquiteto junto? Essa cocriação com o nosso cliente do outro lado é muito divertido e diverte eles também. Então, e dá mais liquidez para a gente, porque a gente não precisa ficar testando o mercado, né? E pegando esse gancho, Isaac, assim, você falou, não vou esquecer do ASD, né? O A na frente do ESG, a questão da arquitetura, né? Quando você falou de Rio de Janeiro, dessa Zona Sul, vocês valorizam claramente muito a arquitetura, né? E vocês trabalham com diversos escritórios aí, né? De arquitetos também, praticamente carioca, vocês falou também. E como é que essa questão da arquitetura e essa questão do retrofit, né? Porque tem esse desafio, né? Como é que vocês pensam no projeto? Qual o legado vocês querem deixar para a cidade? Porque a gente sabe que retrofit, somos engenheiros aqui, a gente sabe que às vezes é muito mais fácil demolir e começar do zero, né? Porque o retrofit é uma caixinha de surpresa. Muito mais fácil, mais barato, mas vocês fazem o retrofit, né? Prédios, tem alguns prédios icônicos, a gente sabe, ali perto da Venus Flores, ali, né? Da própria... Então, assim, conta um pouquinho para a gente como é que é essa visão de vocês em relação a esses projetos. Primeiro, a arquitetura, que efetivamente a gente trouxe para o nosso ASG, né? Primeiro, a gente, voltando para o propósito de novo, a gente tem uma equipe de arquitetos dentro, né? Que coordena esses arquitetos externos. Legal. Então, a primeira coisa, a gente precisa... Arquitetos se divertem com a profissão deles, a arquitetura. Então, e o nosso propósito, a gente precisa impactar positivamente a vida da equipe interna, se divertindo com a arquitetura, e dos bairros em volta. Então, o nosso propósito é impactar positivamente a vida dos bairros que a gente mora. A gente tem vários projetos interessantes, né? Diverte muito a nossa equipe. A gente fez uma fachada agora, você vai ver como diverte a equipe, que vocês conhecem. Em frente ao Shopping Leblon, a gente comprou um retrofit. Uhum. E foi muito desafiador fazer. Já que é retrofit, é mais difícil adequar o antigo com uma nova arquitetura. Nossa equipe de arquitetura não estava conseguindo. Quem fez a fachada do nosso retrofit? O nosso CFO, o Kendi, que vocês conhecem. Aí, na reunião, aquele negócio de debate, 3 opções de fachada, assim mesmo. E acaba o propósito divertindo a equipe. Olha, eu tenho umas referências do Japão, é verdade. Ele postou na tela, no projetor, algumas referências. Falei, é isso que a gente quer. Manda isso para o nosso arquiteto. Ele fez a fachada do Aframe, que é em frente ao Shopping Leblon. Quem diria o Kenji agora trabalhando na arquitetura também. Eu vou falar com ele depois. Essa frase é divertidíssima. Então, seja, mas porque está todo mundo ligado ao mesmo propósito de influenciar positivamente a vida dos bairros que a gente atua. Por exemplo, e o Rio de Janeiro, a gente faz questão de pegar arquitetos cariocas, porque a gente precisa também valorizar a nossa cultura. Se eu vou comprar uma casa na Bahia, eu não vou comprar uma casa com a cara do Rio de Janeiro. Eu vou tentar pegar um arquiteto local para poder... Eu cheguei na minha casa, na minha varanda, já estou ali me conectado com o ambiente local, com o estilo baiano, por exemplo. Então, eu que quero comprar um apartamento no Rio de Janeiro, eu quero esse estilo, com esse lifestyle carioca. Eu tenho no meu prédio, na minha portaria, já estou ligado a isso. A gente fez um projeto super interessante há pouco tempo, estamos fazendo ainda, que é o Parque Sustentável da Gávea. O Parque Sustentável da Gávea, que é um bom exemplo para isso que você está falando. O Parque Sustentável da Gávea, a gente tem vários blocos, né? Vários prédios, né? Com várias portarias, que são 8. Tá? Mais as partes comuns vai dar 9, 10. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar um mega arquiteto fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil. Aí, nada disso. O que é isso aqui? A gente está no meio da Gávea. A gente está no meio do Rio de Janeiro. A gente fez uma curadoria de jovens arquitetos cariocas, jovens escritórios, né? Na faixa de 30 anos, um prédio para cada um. Tipo assim, isso, a gente até falando, isso vai ser um desfile de moda da arquitetura carioca de 30 anos. E os novinhos, nova geração. Da nova geração. Isso espetacular. Então, você passeando pelo Parque Sustentável da Gávea, você vai ver um desfile da arquitetura carioca. Isso pilha muita gente. Isso pilha o entorno dos bairros que a gente atua.
E isso dá liquidez para os nossos projetos, porque os compradores percebem essa. É isso que eles estão buscando, eles querem querem valorizar esse lado cultural do Rio de Janeiro. Passa a ser um bom mote, né? Bom propósito. E esse projeto que você está comentando era um terreno que tinha ali uma obra inacabada, né? Durante muitos e muitos anos aquilo ali ficou ali, fechado. Um ambiente que você passava na rua, né? Um muro pichado, aquela coisa que você fica uma sensação de estar degradado. E estava, de fato, né? O terreno inutilizado ali, parado. E vocês não só vão fazer esse projeto, quer dizer, já estão fazendo esse projeto que conseguiram, né, ter essa ideia brilhante de convidar esses 8 escritórios de arquitetura, jovens e tudo mais, mas vocês também estão entregando uma praça pública, né? Isso. Ali dentro, e vai ter, as pessoas vão poder frequentar aquele ambiente, uma coisa que antes era um muro fechado que isso aí vai dar vida para aquele lugar, né? De novo, impactar positivamente a vida da cidade que a gente mora, né? Que é o nosso propósito de vida, que tem tudo a ver com o nosso propósito de religião lá no início da conversa, que por exemplo, a gente vai não só vender para dentro, não empreendimento fechado, empreendimento que a gente fez aberto. Ou seja, vai ter uma praça pública, a população vai poder andar pelo meio da alameda do empreendimento, ver esse desfile de moda de arquitetura. Lá no final tem um mirante público e a gente vai dar acesso para uma mata pública atrás. Que ninguém tinha acesso antes. Que não tinha acesso. E a gente vai abrir trilhas para a pessoa, para levar a família, para os moradores que a gente está vendendo e para os moradores da cidade. A gente está abrindo uma trilha, que vai ter um mirante público lá em cima, espetacular. Então, ou seja, a gente acha que isso aqui a gente está impactando a cidade, mas, na verdade, a gente está impactando e dando liquidez para o nosso empreendimento, porque os compradores entram nessa vibe, nesse propósito. Né? Estamos falando aqui, para quem não conhece, assim, um terreno do lado da PUC do Rio de Janeiro. Assim, você não imagina um lugar desse. Assim, o Rio de Janeiro tem essas surpresas, né? Você está assim, no ambiente, de repente você está no meio da Mata Atlântica ali, né? Como você falou, isso é muito legal. E um outro projeto que vocês fizeram agora recentemente, que tem uma pegada até parecida, né? Foi o Essência ali chegando ali quase na esquina com a Bartolomeu Mitre, ali 2 quadras praticamente ali onde está o prédio da 20. Então a gente acompanhou, passando ali na frente quase que todos os dias ali, seja a pé ou seja de carro. E ali era um terreno que pertencia à Conlurb, né? Uma companhia de limpeza urbana. Era uma operação que obviamente que não era um lixão ali, mas era uma operação que circulava caminhões de lixo e tudo mais. Então tinha uma percepção ruim, né, daquele lugar. Vocês não só construíram um prédio belíssimo ali, que transformou, deu vida para aquele quarteirão quase que todo, ao mesmo tempo que vocês tiveram uma ideia muito bacana de fazer uma homenagem ao arquiteto André Piva, né, que foi falecido, e que tem uma identificação com o Rio de Janeiro também muito forte, né? Ele trabalhou aqui durante muitos anos em projetos no Rio de Janeiro. Vocês acabaram fazendo o Largo do Piva e a prefeitura acabou adotando, né, isso. Conta um pouquinho onde é que surgiu essa ideia, assim, de novo dá para perceber esse propósito, né, mas divide com a gente um pouquinho aqui como é que foi a concepção desse projeto. Aqui é propósito direto, sem interesse nenhum, que eu vou explicar para vocês, e no final você vai ver que o propósito só tem benefício. Eu vou contar a história rapidinho, se a gente ficar só se divertindo. Não, pode contar, porque essa é a sua diversão. A gente comprou um terreno, onde era Conlurb, era um leilão. Tá bom, mercado imobiliário, participamos do leilão. Até por isso que a gente, acho que é o momento da parceria agora, porque esses leilões às vezes aparecem, a gente precisa ser rápido. A gente sempre comprou esse. Vamos abordar esse tema. Então, mas, por exemplo, a gente comprou, fizemos o empreendimento, foi super bem sucedido, a arquitetura do André Piva, né? E vendemos tudo, a arquitetura maravilhosa, lindíssimo prédio, só que no meio da obra o André Piva veio a falecer, e a gente vamos fazer uma homenagem para ele, o último prédio que ele fez para a gente, né? E aí a gente, vamos fazer o seguinte, a gente chamou o marido dele para fazer uma curadoria dos amigos do André Piva, para poder fazer uma homenagem para ele. Vamos fazer uma plaquinha? Plaquinha tem em todos os lugares, vamos fazer deixar um legado para a cidade. A gente só começa se conectando com pessoas com propósito. Aí os amigos do André Piva voaram. A gente recebeu assim, até no finalzinho, quando na inauguração, tinha amigo do André Piva ligando para a gente, eu quero doar uma obra de arte para a calçada, assim mesmo. A gente já pensou que a calçada estava pronta, né? Acabamos recebendo uma ou outra. Aí a gente começou apelhando isso, a gente já estava com o empreendimento vendido. Tinha a calçada do empreendimento, que é uma rua inteira, o empreendimento é grande.
E aí o subprefeito chamou a gente, Flávio Vale, que projeto é esse que vocês estão fazendo? Eu preciso entender o projeto que vocês estão fazendo. Não, a gente apresentou para ele, ele emocionou e falou, posso apresentar para o prefeito? Você se incomoda? Eu falei, me incomodo, não é dono da cidade, eu preciso apresentar. Aí o prefeito emocionou, mas emocionou mesmo. Ele falou, o que vocês precisam da gente? Eu falei, graças a Deus, nada. Eu não precisava de nada. Não precisava mais. Mas eu vou participar de alguma coisa nesse projeto. Vou trocar o nome da rua. A legislação não permite trocar o nome da rua. E aí ele falou assim, aí 2 semanas depois, criei o Largo do Piva. Eu preciso... Isso aqui é a cultura carioca, da arquitetura que é ultra criativa. A gente valorizando isso. E aí na inauguração, a gente percebeu o seguinte, cara, que a gente criou o Largo do Piva só querendo homenagear um parceiro nosso, né? que a cultura carioca, a criatividade, e aí o benefício disso tudo, o preço de revenda, a gente já vendeu tudo, já tinha vendido tudo na época, tá? A gente fez por propósito mesmo. O preço de revenda das nossas unidades, depois dos nossos investidores e compradores, é sempre mais caro do que a vizinhança. Então, ou seja, um prédio de primeira locação e o nosso design com essa cultura carioca, a revenda é sempre mais caro e dá mais liquidez. E a gente tinha ficado nesse empreendimento com 3 lojas, que a gente tem uma empresa de locação também. A gente tinha ficado com 3 lojas para locação. Aí só todo o benefício do propósito. Você não tem noção. As 3 lojas que a gente alugou, lojas grandes, 500, 600 metros... No térreo ali, né? No térreo, vieram pessoas buscando esse propósito. E as pessoas, hoje em dia, estão mais pilhadas do que a gente para fomentar o Largo do Piva. Então, ou seja, aí vai até a gente começar a divulgar daqui a pouquinho. A gente criou, não é mais o Largo do Piva, a Rua do Bem-Estar do Carioca. Porque vai ter uma clínica estética de alto nível, vai ter uma academia de ginástica de alto nível, você vai entrar com personal trainer, tá? E vai ter outra de um spa feminino e masculino, que hoje em dia é feminino e masculino. Ou seja, nosso Largo do Piva, que era só um propósito, se tornou... outras pessoas ligaram ao propósito e... Virou uma área de desejo. Área de desejo, o bem-estar do carioca, que vai sair a qualquer momento, as inaugurações. Bacana. Primeira mão aqui, agora a gente está sabendo essa informação. Não sabia dessa área do bem-estar carioca. Eles vão começar a divulgar daqui a pouquinho. Eu sei, o propósito gera liquidez, gera valor, gera valor mais alto, que é verdade. Então, o prédio comercial que a gente fez, por exemplo, gerando propósito para a cidade de novo, que foi o Guilhermina, o Severino Ribeiro, que foi meio... Para quem não conhece, ali onde tem o Cinema Leblon, o clássico Cinema Leblon, né? Eu vi ET nesse cinema. ET, caramba. É mesmo? E por exemplo... Aí o cheirinho da pipoca, ele fica na memória ali. Quem passa por ali sabe E falando agora do retrofit, que esses 2 prédios são de retrofit. O Guilhermina era o antigo Colégio St. Patrick's, que a gente teve que manter... Também, outro ícone aí do Leblon ali, aquela escola verde ali, que vocês conseguiram fazer um projeto, ficou muito legal ali. A gente teve que manter as fachadas, adaptar a escola, sorte que a pintura verde era uma pintura recente, porque a gente foi resgatando a história da cidade. Então, ou seja, isso dá muito prazer para a gente. Por quê? Porque e é muito difícil, e é muito caro. E graças a Deus, agora a gente não está no primeiro. A gente já fez mais de 10, então entregamos mais de 10, né? Foi o que a gente está fazendo. Então, ou seja, isso aqui gera uma cultura de preço, uma cultura de tecnologia, né? Uma experiência com essas obras, isso é uma vantagem competitiva. E é muito difícil, é muito caro, mas... acho que hoje o Guilhermina é um dos prédios mais desejados do Leblon, enquanto o prédio do Leblon deve estar na faixa de 40, 45 mil reais o metro quadrado de preço de venda de uma sala comercial, de um espaço comercial, o Guilhermina não tem uma sala para poder vender e é 60, 65 mil reais o metro quadrado e não tem uma para vender. O mesmo preço do Severino Ribeiro, ou seja, é caro, mas o carioca, que a gente não conhecia isso, ele também, o carioca de altíssimo padrão, que é o nosso público, ele vê valor no nosso propósito, na nossa cultura, que a gente valoriza essa cultura carioca, na história do Rio de Janeiro, porque o cinema que você falou tem as memórias, e atrás tem um prédio corporativo que eu quero estar aqui, porque isso tem tudo a ver com o meu propósito. Então, o meu preço de liquidez de qualquer espaço no Severino Ribeiro é 60, 65 mil reais quadrado, não tem uma para vender.
E sabemos que o mercado tem outras salas para poder vender. Outro exemplo de retrofit desafiador também, né? Exatamente. E ali a gente fez 4, 5 subsolos, então acho que isso é... 4, 5 subsolos, para quem não conhece o terreno do Leblon, que é, né, tem a praia de um lado, você tem próximo da lagoa ali, é um terreno difícil de você... A gente que fez, né, o Ilan que ajudou ali com o nosso projeto da sede da 20 ali, que ali a gente fez 3, já foi 3 subsolos que tinha de água ali embaixo, né, Ilan? A quantidade de água que a gente teve que tirar dali. Acabava sem água. Mas graças a Deus acho que deu tudo certo. Então, e gera cultura técnica para gente. Não, você comentou no Guilhermina, né? Você tem até hoje uma área de escritórios ali embaixo, que é até no subsolo, né? Que é uma área que normalmente não é aproveitável e virou, na verdade, até uma empresa de tecnologia, Hashdex. Deu até um abraço para Marcelo Sampaio aqui, que é o CEO, que é meu amigo pessoal. Ele criou lá uma área de convivência também da cidade, né? Tem muitos eventos que acontecem ali de tecnologia. Então, é um negócio que você vai fazendo, um vai levando o outro e quando você vê, as coisas estão fluindo e o rio está melhorando e isso vai gerando valor para a própria cidade. E a gente vai se ligando e vai atraindo pessoas com o mesmo propósito. Então, o projeto que a Hashdex fez foi espetacular. Ficou lindo e agora ele está usando como um instituto, né? Que também é super... É o propósito... Gerando propósito. Um pilhando o outro, né? Um animando... Legal. E lá, vamos falar um pouquinho aqui também do modelo de negócio aqui da Mosaic. Acho que vale a pena... Você é uma experiência 30 anos, já fez quase tudo que é tipo de projeto, de residencial, também comercial. E você adota em grande parte dos seus projetos o modelo que a gente chama de obra por administração. Aí, dependendo do... Tem gente que usa obra por preço de custo, obra por condomínio. A gente estava falando outro dia com uma incorporadora de Recife, ele estava falando que lá chama-se obra por condomínio. Então, essa linguagem aí, independente de qual seja, aqui no Rio a gente chama muito de obra por administração. É um modelo de negócio que ele difere um pouco do modelo de incorporação quando você tem um memorial de incorporação, né? Conta um pouquinho para a gente, assim... por que a Mosaic acabou se tornando especialista nesse modelo de negócios e quais são as vantagens, seja para a própria Mosaic ou para o próprio comprador final? Na verdade, a gente atua em centros de bairros já consolidados. E os últimos terrenos, os últimos espaços, os últimos prédios que a gente faz, acaba tendo sempre uma disputa de preço. Então, e essa disputa de preço aumenta o preço dos terrenos e vai subir no preço e vai... A solução que a gente deu para poder dar viabilidade para esses projetos todos é trazer para a administração. Que a gente consegue pagar mais caro nos terrenos, então a gente consegue efetivamente comprar os terrenos, por isso que a gente graças a Deus, uma empresa da Zona Sul do Rio de Janeiro, disparadamente, graças a Deus, em número de empreendimentos, né? Então, a gente consegue pagar melhor nos terrenos e viabilizar esses terrenos. Então, e a gente traz os nossos compradores, que são um nicho de mercado que estão ultracapitalizados. Eles, teoricamente, eles não precisam daquele financiamento tradicional da incorporação. Então, a nossa prestação de serviço, né? Nossa empresa se propõe a unir essas partes. A gente tem imóveis altamente desejados e a gente traz esses investidores que estão capitalizados e podem fazer uma obra para administração. Então, é melhor para eles, que eles pagam o valor do custo que custar. Então, ou seja, não tem aquelas margens de preço fechado, margens de incorporação. Então, a gente consegue casar as duas partes de forma muito hábil. Então, essa é a viabilidade que a gente consegue trazer para esses centros de bairro. Quando a gente tem, por exemplo, empreendimentos maiores, e no caso do Gávea, a gente tem empreendimentos maiores, tem porte para fazer uma incorporação. Então, mas empreendimentos menores é a solução para a gente atuar no mercado de maior liquidez do Rio de Janeiro. Eu acho que vale só talvez assim, né? Tem muita gente que não é do nosso mercado, não conhece muito o detalhe. Acho que você explicou bem essa vantagem, mas a diferença, né, entre o memorial de incorporação é que o incorporador ele compra o terreno, ele estima, né, o custo de obra, etc., coloca a margem dele ali em cima, coloca a gordura para, né, se der algum risco de aumento de obra, alguma coisa no meio do caminho, de algum problema, ele bota a gordura ali acima. Tem mais custo, né? Você coloca ali tudo dentro, no final aquilo ali acaba saindo até mais caro para o comprador final do apartamento. Do outro lado, você oferece no memorial de incorporação a possibilidade do financiamento da produção, né? Que é o financiamento para a obra, que depois se converte em financiamento para o comprador do imóvel final.
No caso, modelo de obra por administração, você forma, né, um pool de compradores na largada, né, do empreendimento, e esse pool contrata, então, a Mosaic para fazer a obra dentro daquele produto que a Mosaic está oferecendo junto com aquele terreno que está sendo vendido. E como você falou, você consegue viabilizar isso porque, no final, esse comprador que tem o comprador desse imóvel, perfil Zona Sul do Rio de Janeiro, é altamente capitalizado, ele não precisa desse financiamento. Então, até nesse ponto de vista, essa questão de um juros mais alto, para ele é quase que indiferente, porque ele até dentro dos investimentos dele lá está ganhando o CDI, está se beneficiando disso, e não precisa tomar um financiamento de longo prazo para a obra. Então, ele paga desde o terreno até a parcela da obra durante a construção, né? Então, você entrega para ele, no final, apartamento pronto, ele paga pelo custo da obra, mais vamos dizer assim, a taxa de administração ali da Mosaic, o custo do terreno, e no final ele tem o apartamento dele pago 100% até receber as chaves. É basicamente isso, né? É basicamente isso. Ele quita a cota de terreno antes de começar o empreendimento e logo depois faz a administração. E 30 anos depois a gente tem a nossa obra de administração muito desenvolvida, bem diferente até de outras empresas, outras empresas de mercado. Que de todas as nossas obras de administração, ela tem auditoria externa, contratado pelos compradores. Então, na verdade, é uma empresa funcionando. Né? Tem auditoria externa, tem prestação de contas sobre o prazo, sobre o custo de obra, sobre a qualidade da obra também. Então, todo esse acompanhamento dá uma tranquilidade. A gente costuma falar e argumentar para esse comprador nosso, que é altamente desenvolvido, é muito mais, entre aspas, seguro do que comprar numa incorporadora, que é uma caixa preta, né? Então, você está confiando naquela incorporadora e confiando na saúde financeira daquela empresa. Aqui, pode ter algumas desvantagens se o mercado estiver um pouquinho mais estressado em algum momento durante a obra, mas você tem a segurança plena e você está vendo, através de uma empresa de auditoria, o acompanhamento da obra mensal. Então, ou seja, você não tem risco, porque você vai comprar o terreno, você já é dono daquele imóvel e você está fazendo benfeitorias daquele imóvel. Você participa do dia a dia, né? Você começa a participar desde o início da obra ali, você já começa diferentemente de uma... Né, é que você compra a cota de terreno, você já leva a escritura definitiva e você já faz, com uma auditoria externa, você já tem um acompanhamento mensal. Se a gente não tiver uma boa performance, Deus me livre, mas a gente pode, de alguma forma, trocar de construtora, que eu acho que, graças a Deus, nunca aconteceu, se Deus quiser, nunca vai acontecer. Ou seja, é uma prestação de contas muito transparente. Muito transparente, acompanhado por uma auditoria externa, funciona super bem. E aí, pegando esse gancho, assim, com relação a esse modelo... né, porque você tem que comprar os terrenos, né? E quando se fala de Zona Sul, a gente sabe que tem, né? A gente estava falando agora há pouco, né? O desafio. O que é o gargalo para a Mosaic crescer hoje nesse modelo? Por exemplo, como são terrenos altamente disputados, e a gente está vendo uma melhora já, a gente está presenciando uma melhora já constante desde 2023 aqui no Rio de Janeiro, o mercado da compra de terrenos passa a ser mais disputado. Então, a gente precisa ser mais ágil para a compra desses terrenos. Então, o modelo que a gente vinha funcionando, e funciona super bem, mas que é chamar os nossos parceiros, durante 30 anos, né? Os nossos parceiros investidores terrenistas, que eles compram com a gente, mas a gente vai resolvendo isso pontualmente. Tem um terreno agora, somos nossos parceiros, compra o terreno e de alguma forma, a gente dá esse ganho financeiro para eles, né? Só que com essa nova parceria, a gente vai ter muito mais agilidade para a compra dos terrenos, né? A gente vai ter uma profissionalização, uma liquidez maior, né? Para essa compra e venda desse terreno. Então, acho que isso deve funcionar super bem. Inclusive, alguns clientes terrenistas nossos já vêm alertando para a gente para criar um fundo, um fundo entre eles, né? Um fundo com vocês agora, né? Então, eu acho que é uma possibilidade que a gente já estava namorando há algum tempo. Vamos então falar um pouquinho disso aqui. A gente tem bastante orgulho de ter conseguido celebrar essa parceria com vocês. A gente sempre admirou muito, né, o trabalho da Mosaic, por toda essa história que você já contou aqui, mas para quem está presente no mercado do Rio de Janeiro, mercado residencial, sabe que assim, não existem outras Mosaics. Assim. Talvez você olhe para o mercado de São Paulo, talvez tenha outras Mosaics por lá que atuem, e tem várias Mosaics. Aqui no Rio, a gente sabe que a Mosaic é realmente uma empresa muito especial por tudo isso que a gente já vem falando aqui. E a gente teve o orgulho de conseguir fechar uma parceria com vocês, onde a gente está captando um fundo que seja o primeiro de muitos. A gente espera que essa parceria seja muito longeva
e que a gente tenha muito sucesso juntos, mas a ideia basicamente é que o fundo vai comprar os terrenos e a Mosaic, desenvolvendo os produtos, com toda a expertise, conhecimento dos compradores, tudo isso que foi falado aqui, vai estar vendendo esses imóveis nesse formato de obra por administração para os compradores finais, né? Então, como você estava comentando, né, assim, acho que você, com esse fundo, você vai poder ser mais competitivo, né? E eu entendo também que a gente pode oferecer uma vantagem, né? Porque no modelo anterior, como você estava comentando, o modelo tradicional que você trabalha, o comprador do imóvel ele tem que pagar a cota do terreno muito rapidamente, né? Às vezes em 3 parcelas, 6 parcelas, 2 parcelas à vista. E isso traz o fluxo de caixa para esse investidor, que apesar de capitalizado, ninguém gosta de desembolsar tanto dinheiro na frente, né? Então, com um fundo, a gente vai poder dar um prazo maior, inclusive, dentro ainda do prazo de obra, mas você vai ter um prazo maior até para o comprador poder comprar apartamento. Uma pergunta, assim, com toda a humildade do mundo, assim, a gente, né, nós somos quase que vizinhos aqui no Rio de Janeiro. Vocês são empresas muito cobiçadas e a gente sabe disso. Por que vocês decidiram fechar a parceria aqui com a gente? O que vocês enxergaram na gente aqui que a gente poderia oferecer de diferencial para vocês? Primeiro por serem todos cariocas, né? Independente do nome empresa, mas são pessoas físicas, todos cariocas, isso faz total diferença, porque o Leblon pode ter várias ótimas ruas, mas pode ter de uma quadra para outra faz total diferença de preço, de liquidez. Então isso só dá para perceber quem mora, quem vive, quem trabalha, eu acho que isso essa parceria para análise dos projetos, acho que faz total sentido. A gente já vem namorando essa solução há algum tempo, mas acho que os times se casaram. Encaixaram, né? Se encaixaram. Eu acho que não sei, eu acho que rolou uma certa... Uma sinergia, uma certa sinergia para a gente poder ir evoluindo. Acho que a parceria vai ser boa. E como você tinha falado antes, isso dá agilidade e facilidade para a gente comprar terreno. Se eu falar para vocês aqui, óbvio que eu não posso falar, mas alguns endereços que a gente já está até estudando no curtíssimo prazo, que 3 endereços que a gente já passou para vocês, e o que a gente está estudando para 2 anos, acho que vai dar uma pilha. Isso, o carioca pilha com isso, né? Que tipo assim, caraca, esses endereços são muito bons. A gente tenta ser cada vez mais exigente na pedra preciosa, que é a localização do terreno. Uhum. Tá? E isso também vai dar outra vantagem, conforme você falou, porque é tranquilidade para gerar valor. Quando a gente chama esses investidores no curtíssimo prazo, sem ainda ter fachada do empreendimento, sem ter todo esse design do empreendimento, a gente está queimando valor, né? Sim. Quando a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para poder vender 3, 4 meses depois, a gente gera mais valor para os próprios projetos e consegue vender com um pouquinho mais de tranquilidade. E independentemente do externo, né? Brasil, Rio de Janeiro, dos externos, o nosso mercado hoje ele está subindo de preço. Então a gente precisa se posicionar. Talvez agora, CDI, tudo não seja o momento ideal. Esse é o momento ideal. Por que o momento ideal? Porque em um momento essa taxa vai baixar, e esse é o momento da gente se posicionar nesses terrenos, independentemente de taxas externas. O Rio de Janeiro está muito barato. Então, pois é, a gente está falando dos veranistas. Eu não quero... Eu já estou ganhando dinheiro do CDI, por exemplo. Eu quero morar hoje. Meu netinho, que a gente já ouviu essa história várias vezes, meu netinho, minha netinha está se casando hoje. Eu quero comprar hoje. E o preço do Rio de Janeiro está muito barato. Então, comprar daqui a 1, 2 anos, a gente já vê esses momentos no Rio, que a estilingada de preço, a oferta é muito baixa e a demanda é muito alta, né? A estilingada de preço é muito rápida. Então, para a gente se posicionar no mercado, eu acho que a hora é agora que, graças a Deus, a gente está fazendo. Legal. Essa é a primeira parceria, né, que vocês fazem com um fundo de investimento desse formato, né? Sim. Vocês estão acostumados mais a fazer, vamos dizer, projetos já com alguns investidores que às vezes são parceiros, às vezes são os compradores finais dos imóveis. Exato. Então, para nós, acho que é até um motivo de orgulho adicional a gente estar com essa parceria. A gente gosta bastante desse modelo, né? Já tivemos outros exemplos dentro de casa e
E esse aqui, acho que esse vai ser um exemplo que a gente vai estar ali do lado, bem localizado, vamos poder ir nas obras, né? O pessoal caminhando ali, porque é tudo perto, né? Inclusive, então, os investidores perguntaram, mas vocês conseguem acompanhar? Está acompanhando ali no costa ou na janela ali, né? Inclusive, até hoje a gente combinou que a gente vai encontrar com a turma lá para fazer uma visita a alguns terrenos, algumas obras que estão ali já. Então, a gente... Aqui fica muito fácil para a gente... Dá para ir a pé, né? Ou de bicicleta. Exatamente. Isso aí faz parte do lifestyle carioca, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, acho que a gente vai... Passou rápido, né? Falamos que ia passar rápido. Chegar ao fim aqui, acho que a gente já está talvez aqui um pouco mais de 1 hora, ou próximo de 1 hora. Isaac, assim, acho que sem palavras para agradecer aqui pela sua participação. Eu sei que você, enfim, é uma pessoa mais reservada, mas nos deu essa oportunidade de poder, não só parceria com que a gente está muito animado, muito, muito orgulhoso, mas poder dar esse bate-papo, que eu acho que é sempre muito bacana conhecer a história das pessoas que fazem a diferença nos nossos mercados, né? Isso, sem dúvida nenhuma, a Mosaic tem isso no DNA, é uma empresa que fez a diferença no nicho de atuação onde ela está. Então, só tenho a agradecer aqui pela presença, né, Ilan? Acho que foi um bate-papo super legal, muito rico. E vamos ter muito tempo pela frente aí. A gente, se Deus quiser, vai voltar outras vezes aqui para contar um pouco da história do que passou. É verdade. Isso, eu que agradeço aí o bate-papo aí, o convite. Pessoas honrosas aí. Eu que agradeço e vamos ver se... Quando lançar os próximos fundos, a gente vai dar um... É isso aí. Vai falar como foi os primeiros. Mas acho que vai ser... Acho que tem tudo a ver com o nosso propósito. Acho que essas ferramentas aí vão somar e gerar mais valor para a nossa cidade. Eu acho que é isso. Eu acho que alertando que não só... Eu acho que o Rio de Janeiro está num momento muito especial. O preço já começou a disparar. Então, acho que isso não é bola de cristal futura, né? Então acho que já é agora, né? Vamos se posicionar. Bacana, obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado, Isaac. Boa. E até o nosso próximo podcast. Muito obrigado.